E aí, como é que estão as vendas do seu negócio? Está vendendo bem? Ou as vendas estão deixando a desejar? Eu sou Valdir Paiva, está começando mais um Gestão Sem Rodeios, o podcast que veio para descomplicar o seu negócio. Pessoal, hoje eu estou aqui na nossa bancada com um parceiro, um amigo, um colega de longas datas. Atuamos aí ao longo de vários anos no Sistema S, sobretudo no Sebrae. Então, desbravamos aí esse RN praticamente todo, né? E ele está vindo lá da maravilhosa Currais Novos. E Diego Dantas está aqui conosco hoje. E eu até olhei para Diego aqui na chegada dele e disse: Diego, você veio a caráter, né? Ele vai se apresentar aqui para vocês. E ele realmente, além da elegância, é um dos melhores consultores e aí mais preparados que nós temos aqui no nosso estado, em várias áreas dentro da gestão de um negócio. Então, Diego atua com planejamento, Diego atua com finanças, Diego atua também com vendas e ele vai falar um pouquinho para a gente aqui das suas expertises. Mas hoje, como eu fiz aqui na chamada e anunciei, nós vamos focar na questão das vendas. E é interessante, Diego, porque se a gente fizer uma pesquisa com os empresários, a maioria dos empresários adoram vendas e não poderia ser diferente, né? Uhum. Que é alguns chamam de o coração da empresa, ou o pulmão da empresa, né? Ou, enfim, o que impulsiona as empresas. Eu não posso pagar minhas contas se eu não vender. Se não vender, eu não pago o colaborador e assim vai. Então, naturalmente, os empresários se identificam muito com vendas. Como eu sou mais para a área de finanças e planejamento, se você for dizer gosta mais de vender ou do financeiro, então é até, né, um sacrilégio uma pergunta dessa. Diego, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo e gostaria que você fizesse suas considerações iniciais aqui. Muito obrigado de coração por colaborar no nosso projeto. Eu que agradeço pelo convite, Valdir, que você aumentou as expectativas do público, né? Claro, 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 E mas aí colocou uma pressão grande aqui. vamos agora aterrissar no universo das vendas, né? Uhum. É, Existem cenários que colaboram, né? Porque se a gente for analisar, principalmente como consultor, existe um cenário interno da empresa, existe um cenário externo, né? Sim. E existe o cliente, né? Que tem aí o jargão, né? O cliente é Uhum. a mola mestra, é quem paga o salário, vivemos em prol do cliente, e é uma verdade, As né? finanças é espelho das vendas, por Sim, exemplo. então, às vezes até alguma picuinha do setor de finanças com de vendas, ó, você não Sim. pode dar esse desconto, né, por exemplo. Mas assim, qual é hoje a tendência, o que é que está acontecendo hoje, né, no mercado? Vou fazer uma pergunta um pouco macro para você, mas você vai aí, né, a Uhum. gente vai aqui debatendo com quem está nos assistindo. É, por que é que as vendas, eu gosto muito de partir desse pressuposto, por que é que as Hum. vendas às vezes funcionam tão bem para um e ali no vizinho, que é do mesmo segmento, né, não acompanham aquela velocidade? Existe um segredo para vender bem hoje? Eu queria que você elencasse aqui ou enumerasse para a gente 2 ou 3 fatores aí que, na sua opinião, com a sua bagagem, né, o seu conhecimento prático e teórico aí de muitos anos Uhum. orientando empresas, o que é que determina hoje se vai vender bem, se vai vender muito, se vai vender pouco? Valdir, às vezes as pessoas, os empresários, eles acham que vendas é só ter vendedores. Sim. Ter vendedores bons, capacitados. Isso é muito importante, realmente, né? Uhum. Porque as 6 dimensões das vendas, né? Que eu digo até, coloco assim para as empresas que a primeira dela é pessoas, né? Mas eu vou citar logo as outras 5 para a gente entender um pouco. Pessoas, indicadores e metas. Certo, Tem muita empresa que não tem indicadores e metas. certo. Projetos relacionados a vendas. Tecnologia é muito importante, ajuda muito, ajuda o vendedor, Certo. ajuda os gestores, os Uhum. líderes. Rotinas de vendas e processos. Então, Sim. são 6 dimensões aqui que as empresas às vezes falham bastante. Às vezes elas se ocupam apenas.
elas colocam a responsabilidade, delegam a responsabilidade apenas para o vendedor. Mas Certo. lógico que o vendedor tem uma grande importância nisso. A gente precisa treinar bem, a gente precisa primeiro recrutar bem. Antigamente, eu vou me reportar aqui, a gente voltar no tempo uns 20 anos ou mais, Hum, era basicamente o que você está colocando. Quando você dizia assim, vai fazer o quê? Vá ser vendedor, né? uhum, Eu estou diante do especialista, mas eu entendo que, como você bem frisou, não dá para você fabricar um vendedor, né? Então, se você disser, rapaz, vai fazer o quê? Não, vai vender, vai atender. E era naquele tempo, 30 anos atrás, sei lá, que não tinha um foco no cliente, não tinha um foco. Aí você vai falar melhor sobre sim, essas questões, mas eu considero o vendedor hoje um dos profissionais que precisa ter um preparo muito grande. sim, sim. O vendedor ele precisa, né, entender do produto, né, entender do que Produto, empresa, tem que ter um cliente. fator psicológico bom, tem que estar emocional, são muitas coisas. Então não dá só para você dizer vá ser um vendedor como você falou aí Sim, no passado. É sim. isso? Mas vamos lá, quais são? Vamos seguindo aqui nos É, outros pontos. e o que você colocou foi importante, porque assim, o passado, você não vende. Será que o seu consumidor, eu falo para o empresário, né? Será que o seu consumidor, ele, ele é o mesmo consumidor de 20 anos atrás? Será que ele se comporta como o mesmo consumidor de 20 anos atrás? Uhum, Não, ele é diferente. Ele tem. O que que ele é diferente? Ele é mais exigente. Por que que ele é mais exigente? Porque talvez ele tenha mais opções, ele tem a internet para comprar, ele tem mais informações, ele sim, tem mais experiência, ele exige mais por experiência, ele passou por pandemia, ele passou por várias situações que aí ele se torna uma pessoa diferente, certo. né? E às vezes a pessoa está trabalhando da mesma forma de 20 anos atrás. Não Precisamos. evoluiu, né? Não evoluiu. Então, o mundo mudou, mas Uhum. você não mudou, né? Ah, E aí é preciso enxergar isso com cautela, porque assim, a gente precisa adaptar. As pessoas hoje estão muito focadas em experiências, né? O vendedor precisa trazer essa experiência para o cliente, uma experiência de uhum, uma boa compra, certo? Ele precisa ser bem treinado realmente, ele precisa fazer perguntas adequadas, e a principal ferramenta do vendedor são as perguntas, né? certo, Então, assim, mas para isso precisa treinar bem, mas antes precisa selecionar bem, certo. certo? Agora as pessoas não ache que apenas bons vendedores, que são bem selecionados e bem treinados, vai resolver o problema. Você precisa ter rotinas, Certo. né? Aí já é outro ponto. Já é outro ponto, Uhum. né? Que aí as rotinas elas precisam ser trabalhadas. Quais são as rotinas diárias do vendedor? Quais são as rotinas semanais de um vendedor? Quinzenais, mensais? Certo. Ele precisa ter uma venda ativa. Muitas empresas têm uma venda passiva e não observam isso. Aí ela fica investindo em marketing, investe. Outra coisa, o marketing de antigamente, que é o chamado marketing 1.0, ele era um marketing focado para massa. Então Certo. você produzir, tinha que empurrar para Certo. vender, né? Então Não aquela tinha muita propaganda, qualidade, exato, preparo, né? propaganda voltada para o produto, né? Certo. E as pessoas antigamente, ela acreditava na propaganda. O meu produto é o melhor do Brasil. Então Certo. pronto, show de bola. Hoje, elas estão muito mais voltadas para o que as pessoas dizem sobre o produto, Certo. né? Então, hoje as empresas precisam investir em tornar, né, todo o processo que faz o cliente se tornar um advogado da marca. Ele não precisa apenas comprar, ele precisa reter esse cliente, né? Certo. Mas fazer o cliente defender a marca na hora, Certo. nas redes sociais, Indicar, né? indicar e por aí vai. Dentro daquele nosso das 6 dimensões, né, eu trago Sim. os processos. Certo. Os processos eles precisam ser. Como é que é feito a venda? Como é que você trabalha a venda? Né? Você tem, por exemplo, como é que é feita a prospecção de clientes? Tem vendedor que faz de uma forma, tem vendedor que faz de outra, né? Às vezes funciona bem. Será que a sua empresa funciona bem, um e outro, trabalhando cada um do seu jeito? Ou, às vezes, a necessidade de uma padronização desse processo? Certo. Né? Então, às vezes, você existe um modelo melhor do processo. Precisa ser mapeado o processo e Hum. modelado. Uhum. Quando a gente modela, a gente enxerga que daquela forma será que não tem como fazer melhor? Tem. Vendedor tal faz assim. Então, chega-se a um consenso que essa forma é melhor. Então, se padroniza. Seja a prospecção, seja a hora da venda, seja o momento de Certo. entrega. Precisa se padronizar os processos, porque quando a gente não padroniza, cada um faz de um jeito e é uma loucura.
né? Aham. Uma pessoa entra de férias, faz de uma forma diferente. Ih. E aí quando a empresa fica, vamos dizer assim, ela não é eficiente e não é eficaz muitas vezes. Precisa Certo, enxergar para os processos também de vendas certo, e treinar as pessoas dentro de um certo. processo padronizado. Você falando em processos, tinham as famosas técnicas de vendas, né? Hum, Como recepcionar um cliente, demonstrar o produto, fechar a venda, blá, 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 se despedir, vinha sim. da recepção até como você se despedir, e era dizendo tudo o que você deve dizer ao cliente, o que você deve não dizer. Quer queira ou não, para aquela época era um processo e Sim. era um processo válido, né? Só que a gente... Às vezes funciona. Não, então, o que é que evolui? Ou evoluiu, né? As vendas, ela se tornou um processo um pouco mais robusto, né? Uhum. Um processo mais complexo. Quando você fala em processo, não é só dizer, bom dia, Diego, tudo bem, né? Aí Mecânico é um você, negócio automatizado, né? então, aí Parece. dê um sorriso para o cliente, né? Jamais diga, quer alguma coisa, ou diga, né? Então, eu me lembro muito bem que eu trabalhava esse treinamento em cima de técnicas de vendas. Então, se você desse um sorriso, tratasse pelo nome, soubesse o preço do produto, falasse um pouquinho do produto, estava tudo certo. Forma de pagamento, mas assim, a gente evolui, né? Então, Isso. essa tem todo, né? É o grande problema Queria disso. só que eu me lembrei Mas dessa é importante questão demais hoje. para as pessoas Talvez não não entenderem. funcione, mas ainda é uma base. Você É, concorda que ainda é uma boa base, né? sim, foi bom você tocar nesse assunto, Uhum. Valdir, porque as pessoas podem se confundir quando eu falo a questão de padronização do processo. Padronização não significa robotização. Sim. Fazer com que a pessoa, muitas vezes o vendedor ele está acostumado, a gente Tem que ser eu já flexível, né? trabalhei com um checklist de vendas que a Uhum. gente tinha que cumprir 13 critérios e a gente era avaliado ali se a Realmente. gente estava cumprindo, né? Na época que eu era vendedor. E o que é que acontece? O risco disso, muitas vezes, é o cliente. É por isso que eu digo, o foco não Enche tem que para ser o no cliente, processo, enche o o foco cliente. tem que ser no Você cliente. concorda que enche o cliente isso Às aí? vezes, se o cliente fizer uma pergunta diferente do que você imagina, desmonta o vendedor. Desmonta, é verdade. Então, assim, Fica engessado. o processo, ele precisa você enxergar se cabe muito bem na sua empresa e se ele tem que ser trabalhado de uma forma que o seu vendedor Uhum. esteja pronto para ser flexível. Certo. Porque, às vezes, você cumpre um processo, uma regrazinha que está voltado muito para a sua empresa e o seu cliente quer mais pressa. Ele não quer que você cumpra essas regras. É Não verdade. é preocupação dele. Então, isso é Certo. um ponto que a gente precisa se preocupar Certo. realmente. A gente precisa trabalhar a questão dos projetos, né? Os Sim. projetos relacionados a vendas. Certo. Né? Precisamos estar focados em quais são os problemas dos clientes. Qual o seu ticket médio? Né? Ou seja, quanto você vende em média para cada cliente ou Ok. para cada venda? Porque Uhum. às vezes é um cliente que volta várias vezes, não é? E como Certo. é que você quer enxergar isso para tomar decisões? Se você não tem boas informações, você não toma boas decisões, certo? Então é preciso observar isso. E às vezes, Valdir, que o vendedor não conhece sua própria meta. Às vezes ele conhece a meta, mas ele não tem ajuda da empresa para acompanhá-la. Certo. Um bate pronto para você agora aqui, né? É Tava desafio. combinado com ele não, viu? Essa pergunta aqui, um bate É, pronto para você para a gente fechar. Para aquele consumidor, aquele cliente que está nos acompanhando e de repente está pensando assim, beleza, eu não sou vendedor, eu sou um cliente. sim, Que é, na sua opinião, que um vendedor deve fazer para que o cliente fique o mais satisfeito possível, compre sim. daquela empresa o mais, né, com a Uhum, maior frequência possível, seja o advogado da empresa, sim. indique Uhum, e fique satisfeito. O que é que um sim. vendedor precisa fazer para que um cliente fique o mais satisfeito possível na hora de vender? Diga aí um ponto, Show. a cereja do bolo, a dica de ouro. O cliente ele precisa estar voltado. Olha, primeiramente, às vezes o cliente está acostumado a se proteger dos vendedores, Parece que né? dá choque, tá O com medo, né? vendedor Ave Maria, lá vem um vendedor. por causa das experiências que ele já teve ou já ouviu. Né? Então ele ouviu de alguém lá vem o vendedor, né? Porque o vendedor muitas vezes espanta, né, o cliente. Espanta e muitas vezes engana. Né? Tem até Ah, tem aquela isso também, brincadeira. né? Se for. Eu não minto nem para ganhar dinheiro, né? Mas aí. E aí é aquele cliente que chega na loja e o vendedor vai chegando, se aproximando cordialmente, das boas-vindas, tá? E o cliente diz: "Tô só Tô olhando". só olhando, né? Tem Tipo muitos. assim,
Não, por gentileza, afaste-se. Vendedor precisa respeitar isso. O vendedor precisa respeitar o cliente, entender. Gente, não precisa. E às vezes o empresário ele diz: olha, fica ali no pé do cliente. Ele cobra do vendedor. É O verdade. vendedor ele tem aquele feeling, ele precisa ter esse feeling, observar se ele está sendo bem quisto ali ou não. Certo. Então ele pode. Um garçom ao lado da mesa é agradável? Não é, gente. Você Não fica, é. Você não fica... Não fica à vontade. Fica não, Da mesma forma de um garçom distante de uma forma que nem olha para você. Também meio termo, né? Tem que dar aquele assobio pro cara, deselegante para o cara olhar. E aí o vendedor, ele precisa se demonstrar disponível, mas se ele perceber, Sutil, ele né? se afasta um pouco, mas ele fica ali disponível. Qualquer olhar, ele se aproxima mais uma vez, ele demonstra que ele está disponível ali para o cliente. O cliente precisa entender que o vendedor, ele está a seu serviço, não ao serviço. Olha, gente, vendedor que olha para o cliente como uma caixinha de dinheiro, esse aí vai bater minha meta. Esse aí é o cara que vai bater minha meta. Gente, você pode ganhar a venda, mas você perde o cliente. Certo. Então, esse não é o foco. O cliente sente que é um bom vendedor, que está querendo realmente lhe ajudar, e ele, além de voltar a comprar, ele vai lhe indicar. Ou o contrário, se ele perceber, se ele sentir que a sua preocupação é bater meta, Aí ele aí pula fora. você bate meta atendendo, agradando os seus clientes, olhando, focando nos seus clientes. O segredo é esse. Pronto, muito bem. Então, atenção vendedores e atenção clientes, né? Não vamos dar choque no cliente, né? Não seja muito pegajoso, não fique muito em cima. Eu me lembrei da técnica de venda antiga, né? Que dizia, dê uma distância razoável para o cliente, não fique próximo dele, em cima dele, né? É elementar. Diego, satisfação em tê-lo aqui conosco hoje, na nossa bancada, aqui no nosso podcast. E já fazia um tempo aí que a gente estava para marcar aqui, né? Essa sua vinda. A agenda de Diego é muito corrida, né? E graças a Deus e ao trabalho e à expertise e ao esforço dele, né? Ele vem galgando aí uma carreira sólida, mas foi muito proveitoso. Eu sempre repito aqui nas entrevistas que precisaríamos de muito mais tempo, mas já vai ficar o convite aqui para você voltar e a gente desenvolver aí um pouco mais o tema, porque é inesgotável, né? Qualquer área de gestão que a gente trata é uma área que cabe muito. Sim. E eu gosto de fazer, né, esse link aqui de quem está na gestão e quem também está na outra ponta, né? Por isso que eu fiz essa cereja do bolo aqui, para a gente colocar um pouco também para o consumidor. Então, quero agradecer a você, né, pela sua disponibilidade. Foi muito bom e suas considerações finais aqui para a gente fazer o nosso fechamento. Valdir, eu queria parabenizá-lo, né? Parabenizá-lo, dizer que eu sempre tive uma estima muito grande por sua pessoa, né? Muito obrigado. E além né, a gente trabalhou junto no Sebrae, a gente foi, né, sempre teve boas amizades, mas você é um grande empreendedor. E eu acho que quando o empresário ele é atendido por empreendedores, né, pessoas que têm visão, ele se sente muito mais à vontade, né? Então é muito importante a gente ter ao lado da gente pessoas que têm uma facilidade, uma habilidade de trazer soluções para o seu cliente, né? O que você está trazendo aqui é soluções. Tem muita gente que nem é seu cliente, mas está assistindo, então é um Sim. trabalho de responsabilidade social também. Então, cara, fantástica essa ideia, fantástico o trabalho que você vem fazendo, vem desenvolvendo. Eu já fazia um tempo que a gente não estava junto, mas já faz um tempo que, né, eu tive o prazer de conhecer sua empresa, enfim, seus colaboradores, sua esposa, enfim. Cara, parabéns. Então, assim, continue dessa forma e gestores, não percam a oportunidade de ser melhores. Cuidado com o pecado da avareza, né? A vaidade vai levar você para o buraco. Então, perceba que você precisa e pode ser melhor a cada dia. Busque estar sempre perto de pessoas que podem lhe ajudar, tá? Então, esse é o recado final que eu tenho para tanto para o meu elogio a você, mas também o convite que eu faço aqui aos empreendedores. Muito obrigado. Eu agradeço aí pela referência. Pessoal, estivemos com o Diego Dantas, veio conversar com a gente aqui sobre a arte de vender aí, o que podemos fazer para estar vendendo cada vez mais. Ressaltar aqui mais uma vez os nossos patrocinadores, Rede Pop Pet Center, Caicó Brindes, Flanenberg Indústria Têxtil, Top Peças e Serviços, Casa das Motosserras,
Suporte Soluções em TI, Fernandes Advocacia e Casa e Luz. Fiquem todos com Deus e até o próximo Gestão Sem Rodeios.